de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 27. Vamos ler do versículo 33 ao versículo 44. Mateus, capítulo 27, verso 33 ao verso 44. A crucificação. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, uma à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, medeando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois vinha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios, os mesmos xingamentos, lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Vamos orar. Amados irmãos, a festa da Páscoa havia chegado. Jesus decididamente havia arrumado para Jerusalém para viver a sua última semana aqui na terra. Quando ele chega em Jerusalém, ele adverte os seus discípulos sobre o que há de acontecer com ele. Quando ele chega em Jerusalém, montado num jumento, toda aquela multidão, toda aquela turba de pessoas o aplaudem e o recebem, gritando: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Jesus está vivendo, irmãos, sua última semana aqui na terra. Jesus está vivendo seus últimos dias. Aquele dia traçado lá na eternidade está prestes a se consumar no tempo. Jesus nasceu para morrer. E o dia da sua morte estava se aproximando. Naquela mesma semana, ele seria traído por Judas. Naquela mesma semana, todos os seus discípulos o abandonariam. Naquela mesma semana, Pilatos escarneceria dele e seria indiferente, lavaria suas mãos quanto à morte de Cristo. Naquela semana, Herodes zombaria da santidade de Cristo. Naquela mesma semana, soldados cuspiriam no seu rosto, soldados colocariam feridas profundas na sua pele. Naquela mesma semana, Cristo, nosso Salvador, carregaria o nosso pecado. A Bíblia diz que a hora havia chegado. Aquela era a hora, aquele era o dia. Aquele dia traçado antes da fundação do mundo estava se consumando. A iniciativa, irmãos, de matar a Cristo não partiu do povo. A iniciativa de matar a Cristo surgiu e partiu dos líderes do povo. Olhe comigo a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 11. Veja como aqueles homens, eles estimularam, eles instigaram o povo para crucificarem Cristo. João capítulo 11, a partir do verso 47. A iniciativa de matar Jesus partiu desses homens. O plano já estava sendo tramado nos cantos mais escuros de Jerusalém. Versículo 47 do capítulo 11. A Bíblia diz: Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, versículo 53, resolveram matá-lo.
Irmãos, a Bíblia fala que no capítulo 11 de João, Jesus havia acabado de ressuscitar Lázaro. E aqueles mestres fariseus estavam lá e eles disseram: o que é que a gente está fazendo? Se a gente não der um jeito nesse homem, todo o povo irá crer nele. Precisamos matá-lo. E Caifás, sumo sacerdote, maioral naquele ano, engendrou um plano para matar o nosso Salvador. Irmãos, todas as vezes em que esse homem Caifás aparece na Bíblia, ele está em oposição a Jesus. Todas as vezes em que esse nome é citado, ele faz uma oposição ferrenha a Cristo. A iniciativa, o plano de matar Jesus aqui na terra, partiu das autoridades judaicas, partiu dos fariseus. Nós podemos perguntar, irmãos, onde tudo isso aconteceu? Onde Jesus Cristo foi morto? A Bíblia diz que ele foi morto em Jerusalém. Jerusalém não era uma cidade qualquer, Jerusalém era uma das maiores cidades do mundo na época. Jerusalém era uma cidade como Nova York é hoje, como Londres é hoje. Era uma cidade enorme, era uma cidade desenvolvida. Era uma cidade em que toda a população de Israel precisava estar lá naquele tempo, o tempo da Páscoa. Vá comigo a Deuteronômio capítulo 16, verso 16. Deuteronômio capítulo 16, verso 16. Olha o que a Bíblia fala sobre aquele tempo, sobre aquela cidade. Deuteronômio, capítulo 16, verso 16. A Bíblia diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Aquela época, irmãos, todo o povo de Israel se encontrava em Jerusalém. Jerusalém estava apinhada de gente, não havia lugar sequer para as pessoas se hospedarem. Jerusalém estava cheia de gente, e foi naquela cidade, naquela época, que o nosso Salvador precisava morrer. A iniciativa de matar Jesus partiu dos líderes. A iniciativa de matar Jesus foi engendrada no momento em que ele ressuscitou o morto Lázaro. Aconteceu em Jerusalém, e aconteceu quando todo o povo de Israel estava reunido ali. Esse era o quadro. Esse era o quadro que eu gostaria de pintar para você nessa noite. O momento em que o nosso Salvador foi morto, não foi num canto escondido, não foi apenas com poucas pessoas, foi toda a nação. Foi todo o povo. Foi numa cidade que era a principal cidade da época. Foi ali que Jesus morreu. O local exato da crucificação, Lucas dá o nome de Calvário. Gólgota, que significa caveira. Era como se a natureza, irmãos, estivesse formando, estivesse talhando naquela rocha durante séculos o principal, o maior crime que a humanidade poderia cometer, que é matar o seu Criador. A Bíblia diz então que Jesus foi preso. A Bíblia diz então que Jesus foi zombado. A Bíblia diz que Pilatos o entregou para Herodes, que o devolveu novamente para Pilatos. A Bíblia diz que Pedro o negou. A Bíblia diz que Judas o traiu. E o nosso Salvador agora caminha sozinho pelas ruas de Jerusalém, carregando aquela cruz. E o capítulo que nós lemos, irmãos, de Mateus, capítulo 27, o versículo 35, diz que depois que aqueles soldados bateram em Jesus, escarneceram de Jesus, eles sentaram e eles começaram a notar, eles começaram a esperar, eles sentaram ali ao pé da cruz, assistindo tudo aquilo que estava acontecendo ali. Eu quero nessa noite com você pensar um pouco sobre os eventos que cercaram a morte de Cristo. Eu quero nessa noite com cada um de vocês trazer que nós possamos voltar para aquele dia. Nós possamos assentar ali ao pé da cruz e pensarmos, refletirmos sobre cada um dos acontecimentos que cercou a morte do nosso Salvador. Em primeiro lugar, irmãos, a Bíblia diz que haviam 3 cruzes. A Bíblia diz que Jesus não foi crucificado sozinho. A Bíblia diz que ao lado de Cristo foram crucificados 2 ladrões, uma à sua direita, um outro à sua esquerda. A cruz do meio era a cruz do nosso Salvador. Eu quero perguntar para você nessa noite, por que a cruz do nosso Salvador era a cruz do meio? O que isso tem a nos ensinar? O que isso tem a nos mostrar? Por que a cruz do nosso Salvador era a cruz do meio? A cruz do meio, irmãos, dividia a humanidade em 2 grupos. Não entre aqueles ricos e pobres,
não entre aqueles que tinham bastante propriedade e os que não tinham, nem aqueles que tinham intelecto melhor, maior, mais privilegiado intelectualmente. Não entre aqueles irmãos que nasceram em berço de ouro e os pobres. O nosso Salvador divide a humanidade em dois grupos: aqueles que se arrependem e os que não se arrependem. Aqueles que serão salvos e os que não são. Nosso Salvador divide a humanidade nesses dois grupos: uma à sua direita, o outro à sua esquerda. Eu quero com você, nesse momento, meditar um pouco sobre a cruz da esquerda. A cruz do ladrão da esquerda. Vamos nomear a cruz da esquerda como a cruz da rejeição. Aquele ladrão, irmãos, estava na mesma situação que Jesus. Aquele ladrão estava debaixo da mesma condenação do nosso Salvador. E ele estava próximo do nosso Salvador. Ele falou com o nosso Salvador. Ele apelou ao nosso Salvador. Ele disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, salva a nós também. Irmãos, muitas pessoas hoje estão dentro das igrejas, mas não conhecem a Cristo. Muitas pessoas hoje estão perto de Cristo, no sentido de estarem perto do povo de Deus, mas não conhecem a Deus. Note que aquele ladrão, ele fez um apelo. Ele disse: Senhor, Senhor, salva-te a ti mesmo, salva a nós também. Existem muitas pessoas que querem ser salvos, não do seu pecado, não da condenação. Eles querem ser salvos da consequência do seu pecado. Esse era aquele ladrão. Mesmo estando embaixo da mesma condenação, em nenhum momento ele se quebrantou, em nenhum momento ele se humilhou, em nenhum momento ele reconheceu a Cristo como rei. Ele queria ser salvo da sua forma. Ele queria ser salvo do seu modo. E assim é hoje, irmãos, nos nossos dias. As pessoas querem ir para o céu à sua maneira. As pessoas querem ir ao céu como estão. Mas Jesus não nos salva e não nos ama como nós estamos. E nem como nós somos. Ele nos ama para nos transformar à imagem de Cristo. É para isso que Deus nos chamou, irmãos. Mas aquele ladrão na cruz, ele não estava disposto a isso. Ele não queria isso. Ele queria ser salvo, mas da consequência do seu pecado, não do seu pecado. Isso é uma verdade para nós. O homem ama o pecado. Quando Adão pecou, Adão não fugiu do jardim. Adão fugiu de Deus. Adão continuou no jardim. Adão não queria sair do jardim porque o jardim era bom, mas ele fugiu de Deus. Assim é um homem. Ele quer ser salvo da consequência do pecado, mas continuar no pecado. O outro ladrão, entretanto, nós vemos aqui, vamos ao Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas nos dá alguns detalhes que o Evangelho de Mateus omite. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículo 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, eu quero meditar um pouco com você sobre esse ladrão da direita. Esse ladrão da direita, a Bíblia, Lucas, identifica-o como um malfeitor. Ele não era um ladrão comum. Ele não era um ladrão de galinha, como nós costumamos dizer. Ele provavelmente era companheiro de Barrabás nos seus crimes. Ele era um daqueles homens que entravam pelas casas, muitas vezes faziam mal ao proprietário, roubavam todos os pertences. Eles eram homens presos políticos que se rebelaram contra Roma. Esses eram os presos, eram os ladrões que eram condenados à cruz.
Aquele homem sabia que a Páscoa estava chegando. Aquele homem sabia que era o costume de Pilatos, era um costume daquele povo liberar um ladrão durante a festa. Talvez naquele dia, aquele homem amanheceu, aquele homem tinha esperança de que seria salvo. Aquele homem tinha esperança de que seria ele que seria o prisioneiro liberto. Era um costume judeu liberar um prisioneiro durante a Páscoa. Aquele homem acordou. Aquele homem tinha esperança. Aquele homem pensava, talvez, serei eu. Quando de repente Pilatos manda chamar Barrabás, coloca Barrabás ao lado de Cristo, pergunta ao povo: quem querem vós que eu liberte? E o povo clama: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Quando aquele prisioneiro, o ladrão da direita, recebe essa notícia, seu fio de esperança cai por terra. Ele sabe que vai morrer. Ele sabe que vai ser condenado. Ele sabe que não tem solução. Ele sabe que precisa caminhar pelas ruas de Jerusalém, recebendo todo tipo de vergonha e humilhação que um preso condenado à morte deveria receber. E ele vai. E ele caminha. E Mateus nos diz que ele também xingava o nosso Salvador. Versículo 44 do capítulo 27. Os mesmos xingamentos lhe diziam os dois ladrões. Mas aquele homem, irmãos, em um momento, ouviu nos lábios de Jesus uma oração que dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aquele homem foi tocado. E aquele homem passou a perceber que Jesus, ele não revidava o seu xingamento, ele não revidava a sua dor, ele não amaldiçoava aqueles que o humilhavam e o espancavam. Aquele homem reconhece: esse homem aqui do meu lado, ele é justo. Ele repreende o seu companheiro dizendo: nem mesmo temes a Deus estando sob igual sentença? Ele temeu a Deus. Ele temeu aquele Senhor da glória que estava ao seu lado sendo crucificado pelo nosso pecado. E esse é o primeiro sentimento, irmãos, que Deus precisa despertar no homem para chamar o homem à conversão. O homem precisa temer. O homem precisa saber: eu sou culpado. Eu tenho uma culpa infinita diante de um Deus santo e justo. Eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado. Aquele homem tinha consciência do seu erro e ele disse: nós recebemos a culpa, o castigo que os nossos atos merecem. Ele não. Ele reconheceu que Jesus era inocente. Ele reconheceu que Jesus estava sendo preso ali para pagar o preço do nosso pecado. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Jesus, irmãos, não titubeou. Jesus estava num momento talvez de maior debilidade da sua vida, pagando, morrendo, sua vida sendo derramada ali na cruz. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, agora, nesse instante. Eu quero perguntar para você: quanto tempo você ainda tem de vida? Você que não conhece a Cristo, você sabe? Quantos dias ainda lhe restam de vida? Se você pudesse ver, e eu oro a Deus para que Ele faça isso nessa noite, se você pudesse ver, o que segura a sua vida aqui na terra é um fio muito fino de misericórdia. Há um chão aberto, com a boca do inferno aberta, tragando, esperando receber você. E um fio de misericórdia ainda lhe segura nessa vida. Você precisa temer. Você precisa temer e você precisa saber: você é culpado. Todos nós somos culpados. E a menos que alguém inocente pague o preço da sua culpa, você será condenado. Não haverá escapatória para você. Conta-se a história de um certo jovem que, de repente na sua vida, tomou a decisão de viajar, conhecer países, conhecer lugares. E aquele jovem conta que ele chegou num determinado hotel na beira da estrada e ele decidiu se hospedar ali naquele hotel. E ele tomou café, ele dormiu, ele tomou banho. No outro dia ele almoçou, tomou café novamente e resolveu passar ali alguns dias. No momento em que ele foi embora, ele pegou a sua mochila e decidiu para onde ele iria, qual o destino que ele iria tomar. Ele foi lá e foi embora, pegou a mochila e simplesmente ia embora. Quando no momento da sua saída, o abordaram e disseram: o senhor já pagou a conta? E ele disse: mas tem conta para pagar? Um hotel de beira de estrada tem conta?
Ao que o dono do hotel disse: o senhor só pode ser louco. O senhor não sabe que em qualquer estabelecimento o senhor precisa pagar a conta? Essa ilustração simples, irmãos, tem talvez uma lição muito direta para você, para mim, para todos nós. Os homens vivem como se nunca tivessem de prestar contas dos seus atos. Cada um de nós prestaremos conta dos nossos atos a Deus. Você que veio aqui nessa noite, você que não conhece a Jesus como Salvador, você que ainda não se rendeu a Ele, haverá um dia em que você terá de prestar conta da sua vida a Jesus. O que será de você? Você está preparado? Há uma pergunta na Bíblia cuja resposta nenhum homem pode dar. Nenhum homem pode dar. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Você pode responder essa pergunta? Como você irá escapar? Você precisa temer. Você precisa temer pela sua alma, temer pela condenação, pelo juízo eterno de Deus que paira sobre você. Eu sei que esse não é um assunto, irmãos, muito doce, e eu, sinceramente, se eu pudesse evitá-lo, eu evitaria. Mas a graça de Deus só brilha com o pano, o fundo negro do pecado, da condenação do homem. A graça, o amor de Deus é maior, é melhor, quando nós temos consciência de quem nós somos. Somos pecadores. Todos nós estávamos desviados, extraviados de Deus. E aquele ladrão, irmãos, mostra para nós o poder da graça. Mostra para nós o poder da graça. Lembra que ele amanheceu o dia pensando que aquele seria o dia da sua liberdade? Seria o dia da sua morte, na verdade. Mas a graça tem poder para isso, irmãos. A graça tem poder para transformar o pior dia da história de alguém no melhor dia da sua vida. Amém? A graça tem poder para isso. Você que está aqui passando, meu querido amigo, meu querido irmão, dias difíceis, como o irmão Yuri falou no começo da canção. Cristãos sendo perseguidos ao redor do mundo. Gente sendo morta por amor a Cristo. A graça tem poder para transformar o pior dia da vida de alguém no melhor dia da sua história. Essa é a verdade do Evangelho. Foi assim com um ladrão. Ele estava a poucos minutos da morte e encontrou a salvação pela graça de Deus. Mas não apenas isso, irmãos. Não apenas Cristo dividindo a humanidade em dois grupos. Aqueles soldados ali ao pé da cruz, eles puderam perceber a perfeição daquele que estava sendo crucificado. Irmãos, a pessoa que era crucificada antigamente, ela não ia para a cruz muda, ela não ia para a cruz calmamente, ela não se entregava para morrer, ela lutava. Alguém crucificava a mão, ela tirava, pegava de novo, precisava quebrar as pernas para que ela ficasse na cruz. Ela não queria se entregar, ninguém iria morrer facilmente. Aqueles soldados naquele dia estavam vendo algo completamente diferente. Na boca de Jesus não havia injúria, na boca de Jesus não havia maldição, não havia palavras de negativa para aqueles que estavam ali o crucificando. Na boca deles havia uma oração. Havia uma oração que dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meu amado irmão, pense comigo. Muitas vezes nós perdoamos alguém anos depois da ofensa, não é verdade? Muito tempo depois, com a cabeça fria, descansados, refletindo melhor, depois de um aconselhamento com um pastor, talvez. Nós perdoamos alguém dessa forma. Jesus estava perdoando e oferecendo perdão aos malfeitores que estavam crucificando naquele exato momento. Eram pessoas que não estavam clamando por perdão. Eram pessoas que não estavam pedindo a Deus para que Ele intercedesse por eles. Eram pessoas que não estavam interessadas no perdão de Cristo. Eram pessoas, irmãos, que estavam matando na cruz. E Jesus estava oferecendo perdão naquele exato momento. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o nosso modelo, irmãos. Cristo, nosso Salvador, oferecendo perdão no momento que estava sendo morto por mão de iníquos. E aquele clamor, irmãos, de Jesus, eu creio que alcançou a cada um de nós hoje aqui. Alcançou a você, alcançou a mim.
Nós andávamos como ovelhas desgarradas, Isaías diz. Nós não sabíamos o que era a condenação, nós não tínhamos ideia do que estávamos fazendo. Nós vivíamos. Querido amigo, você que tem vindo à casa de Deus, talvez sem compromisso algum, talvez sem motivação alguma, simplesmente como uma atividade religiosa ou como uma rotina, você não pode mais usar a desculpa de que você não sabe o que faz. Você tem ouvido o Evangelho da Graça constantemente. Você tem ouvido a oferta de amor sendo oferecida a você constantemente. Você tem ouvido a maravilha do Evangelho de Deus sendo ofertado a você gratuitamente, dia após dia. Qual justificativa você tem para não se render a Cristo? Qual desculpa você dará no dia do seu julgamento? Você sabe o que faz. Você tem ouvido. Você tem consciência. Parentes têm lhe alertado. Amigos têm falado de Deus para você. Como você vai reagir? Essa intercessão, irmãos, de Jesus na cruz. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 27. Essa intercessão de Jesus na cruz, meu querido irmão, meu querido amigo, continua hoje. Jesus não intercedeu por você só naquele momento. Ele continua intercedendo por você hoje. Ele continua intercedendo pelo seu povo hoje. Ele continua lá junto ao Pai como nosso advogado, intercedendo por nós, colocando nas nossas orações a marca e o mérito do sangue que Ele tem e foi derramado na cruz. Cada oração, cada lágrima, cada sofrimento, toda vez em que você foi a Cristo e recorreu a Ele por ajuda, por consolo, Ele intercedeu por você. Ele ouviu sua oração. Salmo, pela manhã nós lemos o Salmo 56. E o Salmo 56, versículo 8 diz: Tu tens guardado as minhas lágrimas no teu odre, no teu vaso. Deus tem guardado, irmão, cada lágrima que você derramou. Deus tem guardado cada lágrima de sofrimento, cada lágrima de quebrantamento, cada lágrima de arrependimento, cada lágrima de intercessão pela sua família, de intercessão pela sua vida, de intercessão pela vida de quem você ama. Deus tem guardado cada lágrima, nenhuma delas vai ser em vão. Ele continua intercedendo por nós hoje. Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. E essa intercessão, ela é vitoriosa. Essa intercessão, irmãos, é a garantia de que o povo de Deus não vai ser derrotado. Ele irá marchar firme e vitoriosamente até o céu, porque o nosso capitão é o general, é o Senhor dos Exércitos. Aqueles soldados ali ao pé da cruz, eles puderam ver as 3 cruzes, Cristo separando ao meio os 2 tipos de homem, de decisão que os homens tomam. Eles puderam ver a perfeição de Cristo. Mas houve um fato que Mateus narra, está aí no versículo 45, do capítulo 27, verso 45. Diz assim: Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Irmãos, meu querido amigo, preste atenção aqui. Hora 6ª é meio-dia, a hora que o sol mais brilha. A hora que o sol mais brilha, estava toda a terra coberta de trevas. Não é que nuvens taparam o sol, não é que houve um eclipse. A luz do mundo estava morrendo. Naquele momento houve trevas sobre toda a terra. Houve trevas, houve confusão, houve sofrimento. Sabe por quê? Porque naquele momento a feiura do seu pecado estava sendo lançada sobre Cristo. A feiura de cada mentira que você proferiu, de cada vez que você negou a Cristo, de toda vez em que você não falou do amor dele, em que você pecou em pensamento, em ação, em omissão, cada pecado de todas as pessoas estavam sendo lançadas sobre Cristo. Houve trevas em toda a terra. No inferno haverá trevas para todo sempre.
no inferno é o local da ira de Deus. E se o seu pecado não for lançado em Cristo, você terá de pagá-lo eternamente e nunca conseguirá. Trevas, separação, confusão para toda a eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os lugares da terra em que não há sol, em que não há luz, em que a luz do sol chega com muita dificuldade, são lugares em que não há vida. Você sabia disso? A luz é a mãe de toda a fecundidade. Os locais em que o raio de sol não chega, o fundo do mar, os locais mais escondidos da terra, são locais onde não há vida. Jesus é a luz do mundo. Quando ele veio ao mundo, houve luz à noite. Mas quando ele estava morrendo, houve trevas em pleno meio-dia. O seu pecado é negro. O seu pecado é denso. O seu pecado é profundo. E você não pode ouvir essa mensagem de graça e permanecer indiferente. E permanecer frio com as coisas de Deus. Não haja como o ladrão da esquerda. Quebrante seu coração. Arrependa-se do seu pecado. Curve-se nessa noite àquele que é capaz e poderoso para salvar a sua alma para sempre. Aquelas 3 horas de trevas nos mostram a feiura do nosso pecado. E mostram o inferno que Jesus carregou em nosso lugar. Mas não apenas isso, irmãos. Mateus também vai nos dizer que além daquelas 3 cruzes, além da perfeição do que estava sendo crucificado, além das 3 horas de trevas, olha aí comigo o versículo 51 do capítulo 27. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se a rocha, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Houve terremoto. Aquele terremoto rasgou o véu do templo, de alto a baixo. E isso aqui é para você nessa noite. O véu do templo foi rasgado. Ele não foi guardado. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo por Deus. E agora há uma porta aberta. E o convite é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto na antiga aliança, no antigo pacto de Deus com o povo de Israel, a lição, a verdade era: se afaste, não vem para cá, Moisés, porque a terra que estás é terra santa. Enquanto a agenda do Velho Testamento era: mantenham distância de um Deus santo e justo, no Novo Testamento, com a morte do nosso Salvador, há um convite que diz: vinde a mim, vinde a mim. Enquanto Adão e Eva foram expulsos do paraíso, a porta foi trancada. Jesus vem no Novo Testamento e agora diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Aquele que entrar, achará pastagem. Há um convite de graça para você, meu querido amigo, meu querido irmão. O véu do templo foi rasgado. Como eu disse, ele não foi guardado. Ele não foi guardado para ser pendurado depois. Ele não foi guardado para que em um momento posterior da sua vida, em que você se rendeu a Cristo, novamente você precisasse se separar de Cristo. O véu do templo foi rasgado e nunca mais será pendurado. Você agora tem liberdade para chegar ao trono de Deus. Vamos comigo a Romanos capítulo 8. O brado de vitória do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo brada porque ele sabe que esse véu nunca mais poderá ser pendurado novamente. Nunca mais você que um dia confiou em Jesus poderá ser separado de Cristo. Capítulo 8, verso 35. Paulo inicia assim. Vamos ler todos juntos? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Por amor de ti, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a vida,
Nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o brado de vitória da igreja de Cristo, irmãos. Quem separará você do amor de Deus? Um véu rasgado não pode ser pendurado novamente. Nem o diabo pode separar você de Cristo. Você que já se entregou, já entregou a sua vida a Ele. Nada pode separar você do amor de Deus. E esse é o brado de vitória. Essa é a promessa que nós temos em Deus. Conta essa história, enquanto eu preparava esse sermão, eu li a história de um homem chamado Thorpe de Bristol. Ele era um homem ateu. Ele pertencia a um grupo, a um clube de ateus. E aquele homem, toda semana, ele ia ver uma pregação na igreja, a pregação de George Whitefield. Toda semana aquele homem se fazia presente no culto, ouvindo a pregação, para simplesmente na semana seguinte ele chegar no seu clube de ateu e imitar George Whitefield pregando, fazendo zombaria e caçoando do jeito do pregador. Ele ia lá simplesmente para isso. Ele observava a mensagem, observava os trejeitos do pregador, observava o conteúdo e a forma. E então ele chegava no seu clube de ateus e ali com seus amigos eles riam, eles zombavam, eles caçoavam do evangelho e do pregador. Até que um dia esse homem resolveu ir novamente a essa pregação. E cada palavra, cada detalhe, cada sentença, cada texto, cada verso lido, ele gravou no seu coração. E quando ele foi novamente ao clube de ateus, ele, como era de costume, ele começou a parodiar, ele começou a zombar. E enquanto ele falava o que George Whitefield pregava, ele disse que ele foi tomado de uma convicção de pecado. E ali mesmo, naquele clube de ateus, ele foi reconhecendo. E enquanto ele imitava o pregador, ele se curvou de joelho e disse: eu fui salvo por Cristo. Meses depois, aquele clube foi fechado, irmãos. Porque aquele homem pregou o evangelho a todos aqueles seus companheiros que não criam em Deus. Esse é o poder da graça. Esse é o poder do evangelho, irmãos. É isso que Paulo diz aqui. Quem nos separará do amor de Cristo do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Durante a morte de Cristo, houve terremotos, houve trevas, mortos ressuscitaram. Era como se a natureza, irmãos, estivesse sendo sensível ao seu Criador. É como se a natureza estivesse sofrendo junto com aquele que a criou. Os únicos seres insensíveis ali eram seres humanos. Agora imagine comigo um centurião, um homem que comandou tudo aquilo. Um homem que já era acostumado a várias execuções. Ele era um homem frio, ele era um homem violento, agressivo. Mas no versículo 54 de Mateus 27, aquele centurião disse assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Ele reconheceu. Deus mostra com isso que ele pode dar graça a um ladrão e ao mais cruel soldado. Deus mostra com isso que não há alma, não há pessoa, não há pecador nesse mundo que Deus não possa salvar. Não há pecado que seja maior do que a graça, irmãos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça pode levar você ao fundo do poço, mas se Deus quer salvar você, Ele vai até lá para lhe buscar. Depois de visto tudo isso, irmãos, nós temos algumas conclusões para tirar do texto dessa noite. Eu quero fazer algumas aplicações com a igreja. E a primeira pergunta que eu faço para você é: qual foi a recompensa de Cristo por todo esse sofrimento? Qual foi a recompensa? O que foi que ele recebeu? Isaías 53 vai responder essa pergunta. Isaías capítulo 53. Isaías 53, 11 e 12. A Bíblia diz assim:
Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que a recompensa pelo sofrimento de Cristo é você. É a igreja. A recompensa por tudo aquilo ele recebeu é a sua salvação. Você foi comprado pelo maculado, pelo sagrado sangue de Cristo, pelo poderoso, como diz Pedro, sangue de Cristo. Você foi comprado e redimido da sua condenação, do seu pecado por isso. Essa é a recompensa que ele recebeu. Um povo exclusivamente seu. E nessa noite, irmãos, como igreja, reunidos aqui, nesse tabernáculo, nesse templo, eu quero que essa lição fique impressa na sua mente. Você é propriedade de Cristo. Você é propriedade de Deus. Quando o mundo vier afrontar você, saiba, ele não está mexendo com qualquer pessoa. Ele está mexendo com o Filho de Deus. Aquele que criou todas as coisas. Você é propriedade de Cristo. Você tem promessa de vitória. O povo de Deus vai marchando aqui na terra, muitas vezes fraco, muitas vezes cambaleante, mas o nosso general é o Senhor dos Exércitos. E por isso o seu povo é vitorioso. A cruz, irmãos, também ela não é sinal de derrota. Nós podemos olhar para a cruz com nossos olhos humanos e imaginarmos que ela é um sinal de derrota. Mas Colossenses diz que foi na cruz que Jesus venceu sobre a morte, sobre o inferno e sobre Satanás. Onde está, ó morte, a tua vitória? Paulo pergunta. Foi naquela cruz, irmãos, que Jesus expôs os principados e potestades à vergonha, cravando na cruz e gritando: está consumado. Aquele que crê em mim não deve mais nada. E a Bíblia diz que ele expôs ali o nosso inimigo a uma derrota retumbante. E ele ganhou a vitória para o seu povo. Ele ganhou um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Cristo se dobre todo o joelho. E toda a língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Feitas essas lições, visto tudo isso, duas aplicações muito diretas. Uma para você que ainda não conhece a Jesus. Renda-se. Renda-se enquanto há tempo. Volte-se para Cristo enquanto Ele ainda quer justificar você. Volte-se para Cristo enquanto Ele ainda quer ser o seu advogado. Porque um dia Ele será o seu juiz. Um dia você que veio aqui despretensiosamente nessa noite, ouviu o Evangelho. Um dia essas palavras da palavra de Deus condenarão você. E para nós, igreja do Senhor, povo comprado pelo sangue de Cristo, vivamos uma vida de santidade, irmãos. Cada bofetada, cada hematoma, cada ferida que Jesus sofreu naquela cruz, foi por mim e por você. Não exponha novamente nosso Salvador ao sofrimento. Viva para a glória de Deus. Um dia o nosso Salvador ressuscitou. Um dia o nosso Salvador voltou ao céu. E Ele há de voltar para buscar o seu povo. E quando isso acontecer, convido agora o irmão Yuri, a irmã Ingrid, para cantarmos. Que Ele é o autor da nossa fé. Nós ansiamos ver um dia em que nosso Salvador vai voltar. E o povo de Deus será retirado desse mundo para reinar com Ele, para governar com Ele e viver para sempre junto dEle, para a glória dEle. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que essa verdade seja marcada em nossa mente. Vivamos para a glória de Deus.